Hoje eu vou te falar os meus maiores arrependimentos com 22 anos de idade. Eu não sou a pessoa mais velha do mundo, mas com 22 anos de idade eu já tenho algumas coisas que eu me arrependo de ter feito. E sei lá, talvez eu tenha feito alguma coisa que você está fazendo nesse exato momento, você perceba que isso é um erro e mude. Mas vamos lá, meu primeiro arrependimento com certeza é não ter aproveitado melhor o meu tempo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando como você está desperdiçando a sua adolescência. E nesse vídeo eu falo pra você aproveitar o tempo que você tem, porque eu falo que quando você é adolescente, você tem um recurso muito valioso chamado tempo, e que infelizmente muitos adultos não têm esse superpoder que é o tempo. E cara, na minha adolescência eu cometi o grave erro de botar minha energia em coisas erradas. Mas calma, eu não tô falando de coisa errada no sentido de literalmente coisas erradas, ilícitas. Calma, não tô falando disso. Quando eu era adolescente, eu jogava um jogo chamado Free Fire. Muita gente deve conhecer esse jogo, afinal de contas ele ficou muito famoso. Até hoje em dia tem gente que joga ele ainda. Ele é um jogo famoso ainda. E cara, na minha adolescência, com meus 14, 15 anos de idade, eu passava o dia inteiro jogando Free Fire. Eu só não passava o dia inteiro jogando Free Fire pelo simples fato de que eu trabalhava meio período. Eu era menor aprendiz. E aí eu ia pra escola de manhã, de tarde eu trabalhava, e aí chegava em casa e eu ficava jogando Free Fire. Só que quando eu fui demitido do menor aprendiz, se antes eu jogava 10% do meu tempo de Free Fire, agora era 100%. Tinha final de semana que eu literalmente virava a noite jogando Free Fire. Eu lembro de uma vez que era meia-noite, eu estava jogando Free Fire e eu precisava me concentrar, porque é um jogo de tiro, então você precisa se concentrar. Eu lembro que era meia-noite, eu abri um energético e eu bebi um energético meia-noite, pra você ver o nível de esforço e de tempo que eu tava colocando nesse negócio que não ia me garantir nada, que lá no futuro não ia me garantir nada. E adivinha, hoje em dia eu nem jogo mais Free Fire, a minha conta tá lá abandonada, ou seja, eu coloquei um esforço gigantesco nisso, pra chegar nos dias de hoje eu nem sequer ter o Free Fire instalado. Então cara, com certeza esse é meu primeiro arrependimento, ter colocado energias demais em coisas erradas. Se eu tivesse pegado toda essa energia que eu colocava jogando Free Fire pra aprender alguma coisa, pra aprender uma língua nova, pra aprender algo novo, ou pra aprender algo que realmente ia fazer diferença na minha vida hoje, com 22 anos de idade, se eu tivesse a oportunidade de colocar minhas energias em outra coisa que hoje em dia faria eu ser muito melhor profissionalmente, com certeza eu teria colocado. Meu outro arrependimento com certeza foi ficar constantemente buscando validação feminina. Cara, eu sempre fui um nerdão, eu sempre fui meio esquisito. Na minha época de escola eu sempre fui meio esquisito. Então digamos que falar com mulheres nunca foi meu forte. Pra minha sorte, a mulher que eu tenho hoje, ela gosta dos nerds e esquisitos. Essa é a minha sorte. E cara, quando eu era mais adolescente, até os meus 17 anos ali, eu acabei me envolvendo com algumas meninas. Mas tipo, era aqueles rolinho de adolescente, sabe? Aqueles rolo de adolescente que aí fala que gosta, enfim, esses rolinho bobo. O problema é que eu, quando eu era adolescente, eu gostei de uma menina e ela gostou de mim de volta. Só que o problema é que essa menina, ela não queria nada sério comigo. E aí a gente ficou nessa de, eu gosto de você, e ela falava que gostava de mim, etc. Até que chegou um tempo que ela começou só a me ignorar, não falava mais comigo. E cara, eu lembro que eu passei, acho que 1 ano e meio buscando validação dessa menina, velho. Tudo que eu fazia na minha vida girava em torno dessa menina. E cara, eu era muito idiota, porque literalmente ela tava lá conversando com outros caras. Ela chegou até a namorar com outro cara. E eu tava lá, igual um idiota, querendo a validação dela de alguma forma. E aí, tipo, eu sempre ficava conversando com ela. Eu sempre tentava puxar assunto com ela de alguma forma, no objetivo de fazer ela gostar de mim de novo, igual ela gostou de mim naquela época. E eu, cara, eu fiquei 1 ano e meio correndo atrás dessa menina, velho, e buscando a validação dela de alguma forma. E ficar buscando validação feminina me custou pelo menos uns 4 anos da minha vida. Que se eu tivesse focando em fazer algo pra mim, focando em melhorar profissionalmente, ou focando em aprender uma língua nova, sei lá, exemplo, talvez eu teria aprendido inglês muito mais rápido se eu não tivesse focando as minhas energias em ficar buscando validação dessa menina. Talvez hoje meu inglês seria melhor do que ele é. Se você é um homem, você se envolveu com uma menina, e vocês até tiveram um casinho onde ela falava que gostava de você, você falava que gostava dela, e aí do nada essa menina para de falar com você, ela começa a ser fria, ela começa a não responder mais suas mensagens, ela começa a não te responder mais. Cara, acredite, eu sei o que você tá passando. E a minha dica é essa: não fica correndo atrás de validação feminina. E cara, isso vale até pra você que é mulher. Se você fica correndo atrás de validação masculina, você também tá perdendo tempo, tá? Ninguém tem que ficar correndo atrás de validação dos outros. Vai focar em você, vai focar em ganhar dinheiro. Principalmente se você é homem, vai focar em ganhar dinheiro, cara. Porque seria hipócrita da minha parte falar que você é homem. Não, fica de boa, você não tem que ser o provedor. É claro que você não tem que ser o provedor da casa, mas no mínimo você tem que ser a âncora da casa. Eu não sou um provedor daqui de casa, mas o máximo de contas que eu consigo pagar, eu pago pra minha mulher. Por quê? Porque ela faz faculdade, ela trabalha CLT, então o máximo de contas que eu consigo pagar pra ela, pra ajudar ela, eu pago, entende? Então não é sobre você ser o provedor, pagar tudo dentro de casa, mas é sobre você pelo menos ser a âncora do seu relacionamento. E aproveitando que
que a gente tá falando de linguagem, um dos meus arrependimentos também é não ter começado a aprender inglês mais cedo. Cara, quando eu era menor, eu até sabia inglês. Eu conseguia ler algumas coisas em inglês, e na minha sala eu era o melhor do inglês. Só que a escola me deu uma falsa sensação de que eu era alguma coisa especial. Porque literalmente, vamos convenhar, o inglês da escola é literalmente o verbo to be e as coisas mais simples do mundo. Tipo, sabe, é um inglês tão básico que qualquer um que sabe o mínimo de inglês consegue desempenhar bem na aula de inglês da escola. Isso gerou uma falsa sensação pra mim de que eu era especial porque eu sabia um pouquinho de inglês e na aula de inglês eu não tinha dificuldade. E aí eu criei essa falsa sensação de que já tava bom o meu inglês, que eu não precisava melhorar ele. E aí eu nunca peguei pra estudar inglês de verdade. Eu fui começar a estudar inglês de verdade com 20 anos de idade. Pois é, antes disso tudo que eu sabia de inglês era jogando jogos, lendo coisas em inglês e só. Mas meu inglês nunca foi a melhor coisa do mundo. Recentemente que eu fui melhorar meu inglês e agora eu consigo me comunicar em inglês. Mas cara, se eu tivesse começado a estudar inglês bem mais cedo, com certeza hoje o meu inglês seria muito melhor do que ele é. Cara, vai aprender inglês, confia em mim. Inglês abre porta pra você conseguir fazer muita coisa. Se você sabe inglês, em determinados momentos da sua vida vai aparecer oportunidades pra você que se você souber inglês, isso vai mudar a sua vida. Escuta o que eu tô te falando. Inglês ele não é uma coisa que vai fazer você ficar multimilionário porque você sabe inglês, mas ele com certeza abre muitas portas, sabe? E eu sou a prova disso. Se eu não soubesse inglês, esse canal aqui não existiria. Porque o que acontece? Como eu consumo muito conteúdo em inglês, por eu consumir conteúdos em inglês, o YouTube me recomendou o canal em inglês e esse canal abriu a minha mente sobre criação de conteúdo. Eu vi esse vídeo e falei, caraca, então é isso, era só eu ter feito isso o tempo todo? Esse tempo todo eu tava perdendo meu tempo fazendo isso aqui que tá errado, sendo que o tempo todo era só eu fazer isso? E era um vídeo em inglês. E eu nunca vi ninguém aqui no Brasil falando sobre o que aquele cara tava falando naquele vídeo. E se não fosse o inglês, eu não teria aberto a minha mente e eu não teria criado esse canal aqui e feito ele dar certo. Então com certeza um dos meus arrependimentos é não ter aprendido inglês mais cedo. E se você quiser melhorar o seu inglês também, eu achei um cursinho muito bom, muito completinho, por um preço muito acessível, cara. Eu acho que esse é um dos melhores cursos de inglês que eu já vi até hoje. Ele é bem completinho e tá num preço muito bom pelo que ele entrega. Então se você tiver interesse de aprender inglês, ou se você já sabe inglês e quer melhorar o seu inglês mais ainda, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Bom, eu acho que esse aí foi um dos meus arrependimentos. Tem muitos outros aqui que eu poderia ficar listando e muito mais aqui, mas isso tomaria mais de 1 hora, 2 horas de vídeo. Relaxa que se você tá cometendo algum desses erros que eu falei aqui, você ainda tem tempo de mudar, você ainda é novo. O importante é você mudar. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então é isso aí, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e tchau.